sabemos já dessa paralisação, mas o porquê haverá essa paralisação aqui em Garanhuns na próxima sexta-feira, né? Por que a Compesa vai paralisar o abastecimento de água para Garanhuns e esses municípios que nós mencionamos há pouco? Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Marano. Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Marano e em especial aqueles que nos ouvem aqui na cidade de Garanhuns, nossa amada Garanhuns. E agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui no meio de comunicação tão respeitado e tão ouvido como a Rádio Marano para dar esses esclarecimentos. O sistema de abastecimento de água, ele é um sistema um tanto complexo. Então a gente tem sistemas de captação, conjunto motobomba, adutor, estação de tratamento, redistribuição, reservatórios, tudo isso tem que estar rodando certinho para que a gente consiga atender a contento toda a população. Essa parada da próxima sexta-feira, dia 30, ela se dá para que a gente tenha uma melhoria nos sistemas. Como já foi divulgado, a Compesa recebeu aqui em Garanhuns alguns conjuntos motobombas novos, que com o tempo as bombas elas geram um desgaste, elas perdem o rendimento, e esses conjuntos motobombas novos são para recuperar as vazões originais dos sistemas. Para a instalação dessas novas bombas, demanda uma intervenção na unidade, porque elas têm algumas particularidades diferentes. São bombas mais novas, então elas têm concepções diferentes das que estão funcionando atualmente. Nessa sexta-feira a gente vai parar o sistema como um todo, mas a intervenção de bomba vai ser no sistema de IUMAS. Certo. Mas já que a gente ia parar um sistema que corresponde aí a 35% da vazão, e com isso a gente já ia prejudicar o abastecimento, e também os outros sistemas, Mundaú e Cajueiro, precisam também de intervenções, a gente decidiu como um todo parar tudo, porque aí a gente faz uma força-tarefa conjunto e em um dia a gente tem um ganho mais expressivo. Se a gente parar só em umas, a gente ia ter uma perda do abastecimento nesse dia, ia prejudicar o abastecimento do setor, ia atrasar de toda forma e a gente não ia mexer nos outros sistemas. Então, na adutora de Mundaú também vão ser feitos serviços. A gente está com uma perda de vazamentos na adutora, então nesse dia também vão ser corrigidos esses vazamentos e a gente também vai ganhar a vazão, recuperando vazão original. E no sistema de Cajueiro, que é o sistema mais importante da cidade, corresponde a mais de 50% da nossa produção, a gente vai aproveitar para fazer manutenções nos quadros de comandos, aproveitar para trocar algumas válvulas que estão com defeito e assim a gente ter mais confiabilidade dos nossos sistemas. Ô Alisson, é importante, né, você trazer essa explicação aqui pra gente, porque pelo que você está me dizendo aqui, na verdade não vai ser feito só a instalação das novas bombas, vai ser feito uma manutenção como um todo, né? Porque você falou agora sobre vazamento, quer dizer, isso compromete o abastecimento de água quando a rede está com vazamento, e vocês fazendo essa manutenção com certeza vai garantir um volume maior de água para a população. Agora uma pergunta, essas bombas são aquelas que foram compradas no final do ano passado, é isso, Alisson? Isso, corretamente. E aí essas bombas, portanto, chegaram e serão instaladas agora. Agora a pergunta que não quer calar, isso vai resolver o problema do abastecimento de água aqui para Garanhuns e região? Pronto, Júnior, como eu lhe falei, é complexo. Só para você ter uma ideia, para que a gente tenha a vazão normal de chegada aqui na estação de tratamento, nós precisamos de 12 conjuntos motobomba funcionando simultaneamente sem problema, certo? A gente não vai trocar todos esses 12 conjuntos agora. A gente vai trocar bombas no sistema de IUMAS, certo? Mundaú e Cajueiro não vão ser mexidos em conjunto motobomba. A gente vai melhorar as condições de operação diária. Essa manutenção, às vezes o pessoal pode achar que é agressivo para todo o sistema, mas isso deve ocorrer periodicamente. Sistemas de bombeamento, eles operam 24 horas, sem interrupção, sem descanso. Então, é normal e é necessário que frequentemente se tenha paradas nos sistemas para que a gente faça essas manutenções. E o que é que a gente vem buscando? A gente está buscando que quando precisar de manutenção, a gente faça essa manutenção sem parar o sistema, porque a gente vai estar com o conjunto motobomba reserva instalado. E aí a gente faz a manutenção por partes. Nessa manutenção agora, como você falou, a gente vai no sistema IUMAS, também vão começar a se trabalhar nas bases de modernização dos quadros de comando, ou seja, onde lá a gente faz o acionamento do conjunto motobomba e também tem as proteções para esse conjunto. Então a Compesa também adquiriu novos quadros, vão também ser trabalhados essa parte aí.
No sistema de Cajueiro é mais voltado para umas trocas de válvulas que estão impossibilitando de que os conjuntos motobombas reservas sejam acionados em caso de necessidade. E na adutora de Mundaú são vazamentos, uma adutora com mais de 50 anos, e ela apresenta vazamentos como é normal, isso aí é normal em toda tubulação, e já que a gente vai parar, a gente para e vai fazer correções desde a elevatória 1 lá na barragem até a estação de tratamento, para que ela recupere a sua capacidade total de operação. Que bom, né? Alisson, você tá na Compesa há quanto tempo? Tô pertinho de fazer 28 anos, Júnior. Não quero revelar a sua idade não, 28 viu? anos de Compesa. Mas me diga uma coisa, qual foi a última vez que foi feita uma manutenção geral, como está prevista para acontecer aí? Júnior, eu saí da parte de produção já tem um tempinho, mas a minha grande parte de tempo na Compesa foi nessa área que vai ser feita essa manutenção. Estações de tratamento, adutor, estação de elevação, que são as elevatórias. Eu passei uma boa parte desse tempo. No meu tempo, quando eu trabalhei lá, a gente pegava um dia por ano para fazer isso. Isso aí em comum acordo com o pessoal da distribuição. Sim. Porque como são várias áreas, mas colaboram para uma única finalidade, para que o nosso cliente receba água de qualidade. Isso. Então, assim, o ideal é que a cada ano se tenha essa parada. Certo. O que é que acontece? Às vezes você teve uma parada que não estava programada, uma parada emergencial, e aí ela já atrapalha o abastecimento. Claro. E aí a gente compromete uma parada que estava programada, porque se eu já parei agora, daqui a pouco eu vou parar de novo. Então, às vezes acontece isso. Os sistemas vão ficando mais antigos, vão requerendo mais cuidados. Manutenção, cuidado. Isso é como a gente também. Aí, nesse caso, acho que a última parada que teve já tem mais de um ano. Que teve uma parada geral assim. Entendo. Nesse caso, acredito eu também que vão ser feitas intervenções na estação de tratamento. Porque a gente aproveita uma parada desse porte, apesar dela ser muito agressiva, mas ela tende a nos trazer grandes benefícios. Tanto para a gente que trabalha na Compesa, mas também para a população. É uma parada que ela traz uma projeção de melhoria considerável aí no dia a dia. Maravilha. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o Alisson Cordeiro. Ele é agente de saneamento da Compesa. Estamos falando sobre a paralisação que está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, aqui em Garanhuns, sexta-feira, dia 30, não apenas para Garanhuns, mas também para São João, Angelim, Jucati e Caetés. Portanto, esses 5 municípios, né, terão uma paralisação no sistema de abastecimento para que seja feita a instalação de novos conjuntos de bombas, a manutenção da rede de distribuição, não de distribuição, as redes adutoras, né, que transportam a água lá da barragem até a estação de tratamento. Até as estações de tratamento, né? A distribuição já é outra coisa, né? Distribuição é tudo que está dentro da cidade. Depois de tratada é que a gente distribui. Então, uma parte é a adução, que é justamente a parte que foi leiloada, correto? A parte que foi leiloada. Toda a parte de distribuição e coleta de esgoto, isso foi leiloado. Então isso aqui é geralmente só na zona urbana ou então em alguns pontos da zona rural que a gente conseguiu instalar a rede de distribuição. É só água tratada que a gente distribui. Maravilha. E agora uma outra pergunta, Alisson, é sobre o tempo que a população vai ficar sem receber água. Se a paralisação é na sexta-feira, quando é que vocês voltam a abastecer a população com água tratada? A parada está prevista para ser iniciada às 4 horas da manhã, né, porque aí a gente vai demandar esvaziamento das adutoras, para que aí por volta das 6 horas as equipes já comecem a trabalhar. Ela está prevista para terminar às 18 horas. Mas ainda da sexta? Na própria sexta-feira. E aí na sexta-feira mesmo a população volta a receber água em casa? É assim, como a gente vai despressurizar tanto as nossas adutoras e aí também os nossos reservatórios dentro da cidade vão secar, a rede de água da cidade também, a distribuidora, ela vai ser esvaziada, não porque a gente vai secar, mas porque a maior parte dela, ela vai sair para os ramais das casas que estão em parte mais baixa, ela praticamente esvazia completamente. E aí, quando a gente tem a retomada, a gente leva um tempo de retorno. É como a gente estava comentando antes, é diferente de energia. A velocidade da luz é bem diferente da velocidade desse transporte de água. Então, a gente, depois que retomar, na parte por volta das 18 horas, que pode atrasar, pode terminar um pouco antes, né? Isso são previsões, mas vai terminar dentro da sexta-feira. Depois que a gente volta, aí a gente vai repressurizar
as adutoras, isso leva um tempo, porque a gente não entra logo com os conjuntos todos de uma vez. A gente começa com a vazão mais baixa do conjunto e ele tomando carga aos poucos. E aí isso leva em torno de 2 a 3 horas para cada trecho. Então, seja 2 a 3 horas da elevatória 1 para a elevatória 2, aí mais 2 a 3 horas da elevatória 2 até a ETA. Depois que chegar na ETA, a ETA vai recomeçar o seu sistema de tratamento, restabelecer os níveis da ETA, né, floculador, decantador dos filtros, e aí depois de um tempo a água começa a chegar nos reservatórios. Quando a gente tiver retomado, por volta da meia-noite, as águas já vão estar voltando a estar abastecendo os reservatórios que são de distribuição. Então a gente começa do zero. Certo. Mas aí daí em diante a gente já está botando água no reservatório e já está começando a mandar para a redistribuição. Então dentro do sábado o abastecimento vai ser retomado. Como a gente está trabalhando hoje, operando aqui na cidade de Garanhuns com rodízio, né? Tudo indica que nesse dia vai ser um dia de suspensão, ou seja, a gente trabalha 3 dias com água, 3 dias sem água. Certo. Então vamos dizer que a gente termina um sistema numa quinta-feira e aí paralisa na sexta. Então esse dia ele morre, ele não conta. Então a gente vai ter um atraso na distribuição, mas o atraso vai ser somente desses dias. Vamos considerar aí que vai ter um atraso de 24 horas. A partir do sábado a gente retoma e a nossa expectativa é de que com uma melhora de vazão, não aumentando a vazão, recuperando a vazão que a gente tinha anteriormente, a gente comece a abastecer até com mais qualidade, mesmo dentro do rodízio. Certo. 3x3. Maravilha. Bom, o que é que eu tiro disso? Veja, a manutenção ela é necessária, é ruim se não fosse feita, né? Correto. A Compesa está avisando a população em tempo hábil, porque desde a semana passada que nós recebemos o release da Compesa informando a população que haverá essa paralisação na sexta-feira. É correto aconselhar a população, então, se resguardar, principalmente aquelas pessoas que não têm reservatório em casa, o que é um erro. Você tem uma casa que não tem uma caixa d'água em casa para você armazenar água, mas tudo bem, tem casas, você sabe bem disso, que tem residências que não tem reservatório em casa. Então, é correto aconselhar a população, olha, reserva tua água, na sexta-feira vai parar o sistema de abastecimento, então compra uma caixa d'água, reserva no balde, da maneira que você quiser e puder, para poder tomar seu banho, quem gosta de tomar banho, né? Escovar os seus dentes, fazer sua higiene pessoal. É correto afirmar isso? A população tem que se resguardar nesse sentido? Excelente a sua chamada de atenção, Júnior. É extremamente necessário. A gente chama até a atenção que um dos pontos que a gente tem encontrado dificuldade no abastecimento, não só de Garanhuns, mas como todas as cidades aqui da regional, é que o consumo está elevado. Porque é normal que no verão, quem tomava um banho passa a tomar 2, quem tomava 2 já toma 3. Uma roupa que você usava e ela não sujava tanto, não tinha suor, você não lavava. E aí então o aumento de lavagem de roupa também aumenta. A questão quem tem jardim, as plantas vão precisar de mais água, então o consumo aumenta consideravelmente. E esse aumento do consumo tem dificultado o abastecimento. Nesse ponto específico, quem tem reserva não vai sentir tanto. Mas quem tem uma reserva pequena ou não tem reserva, ela vai ter que se preparar, porque é um dia sem abastecimento. Todas as áreas de Garanhuns, São João, Jucati, Caetés e Angelim, bem como os distritos, né, de São Pedro, Freixeiras, Quatro Bocas e Neves, também vão estar sem água. Todos eles vão estar completamente sem abastecimento nesse dia. Então, é extremamente importante que as pessoas se precavejam. E a gente chama atenção para aquele pessoal que tem grandes reservatórios. E essas pessoas geralmente não sentem grandes rodízios. E elas também têm maior dificuldade de economizar. Porque para ela, no dia que chegar água, ela repõe a reserva dela e durante o tempo que está sem água, ela gasta normalmente. Então ela tem uma dificuldade de reservação, de economia. E a gente chama atenção e pede a ajuda da população que entenda. É notório e é normal do período de grandes temperaturas que o consumo de água aumente. E a gente, como você chamou a atenção, a gente não pode deixar de ter uma reserva em casa, porque o sistema, ele é um sistema que ele é um conjunto de criações humanas que podem ter falhas. Mesmo que se faça manutenções preventivas e corretivas, pode acontecer de um sistema parar. E pode também faltar uma energia, como a gente já teve falta de energia aqui, que comprometeu recentemente. Agora a gente passou um dia todinho com o sistema de Cajueiro sem energia. Então esse problema, essa água a gente não recupera.
Esse tempo que passou parado, a gente não tem como aumentar, não bota a bomba para trabalhar com uma vazão maior para a gente repor esse período que ficou parado. Não tem. Ela vai trabalhar no máximo ali sempre. Exato. Então, esse cuidado que a população precisa ter com ter a reserva, com um consumo, vamos dizer assim, controlado, um consumo consciente, para que no conjunto das coisas, tanto a operação da Compesa e o consumo do cliente, ele flua da melhor forma possível. Maravilha. Bom, é isso, gente. Em resumo, sexta-feira, paralisação do abastecimento de água da Compesa para Garanhuns e esses outros municípios que nós citamos aqui há pouco, são eles o município de São João, Angelim, Jucati e Caetés, porque pertencem ao mesmo sistema de abastecimento. Sistema integrado. Sistema integrado que se chama, não é isso, Alisson? Sistema integrado Garanhuns. E aí, a paralisação é de extrema importância para que a Compesa possa fazer a sua manutenção e a instalação de novas bombas, né, que vão garantir uma melhor qualidade no fornecimento de água para a gente, para todos nós. E você que não tem reservatório em casa, que não tem caixa d'água em casa, pega balde com o vizinho, né, para garantir o seu banho na sexta e no sábado. E paciência, caso não quer dizer que no sábado a água vai chegar na torneira, porque como nós falamos há pouco, o Alisson já mencionou aqui para vocês, o abastecimento vai acontecer de forma gradativa, né? Porque não é uma energia elétrica que você liga um fio lá em São João e chega a energia aqui agora, não é, Alisson? Exatamente. Vai de acordo com a gravidade, tem toda uma sequência aí para poder chegar, né? Para que o abastecimento ele seja contente, satisfatório, as redes ela tem que estabilizar nas pressões. Essa pressão ela se dá mediante a saturação. Então, quando os clientes vão se abastecendo e vão diminuindo o consumo, essa rede vai saturando e os pontos mais elevados, a gente sabe que Garanhuns é uma cidade com uma geografia bastante elevada. Então a gente tem pontos mais distantes dos reservatórios e em pontos mais altos que demandam mais tempo para chegarem a ser abastecidos. Então a gente só consegue repor essas pressões ao longo de um dia ou dois. Então, mas no sábado a gente já começa a reabastecer e aí as áreas mais distantes e mais críticas a gente vai atender até o domingo, vai estar tudo normalizando aí. Maravilha. Alisson, quero agradecer a você aqui por ter vindo conversar conosco, esclarecer. Não tem dúvida, então, tá todo mundo ciente, né? Parabenizar pelo trabalho de vocês. A gente tá percebendo a evolução que a Compesa tá tendo, né? O carinho, a atenção que vocês estão tendo em resolver os problemas e tirar a dúvida da população. O pessoal de casa não sabe, mas nós que fazemos a imprensa aqui de Garanhuns, nós temos um grupo de WhatsApp, né, com os gerentes, não sei se é assim que se chama a nomenclatura, os termos, né? Gerentes e coordenadores. Isso, gerentes e coordenadores, supervisores da Compesa, para que quando nós tenhamos alguma dúvida, alguma queixa, alguma reclamação da população, a gente possa acioná-los de forma direta e nós sempre tivemos a resposta muito rápida, né? A gente nunca teve problema com isso. E eu quero parabenizar vocês aqui por essa hombridade de ter essa atenção, tanto com nós da imprensa, como também com a população em geral. Parabéns, fique à vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa. A gente agradece demais esse apoio que a gente tem dos meios de comunicação de vocês aqui. A gente entende a dor da população quando a gente não consegue abastecer de forma satisfatória. E a gente sabe que uma casa sem água é muito ruim. Exato. Mas eu queria que a população tivesse um entendimento claro de que a gente que faz a Compesa, a gente tem uma satisfação e uma alegria quando está tudo abastecendo normal. Não porque vocês não vão reclamar, mas porque aquela finalidade que é do nosso trabalho, ela está sendo atingida. Isso. O nosso gerente aqui, Aldo Brasileiro, ele tem um compromisso muito forte com essa questão do abastecimento. Ele entende que tendo água na barragem, a água tem que chegar na casa do cliente. Então a gente envia todos os nossos esforços, mas às vezes a gente tem limitações. E tem ocasiões que fogem ao nosso controle e que às vezes prejudicam o abastecimento. Mas que a população pode contar com a gente, vocês do meio de comunicação podem continuar contando com a gente, o que tiver ao nosso alcance e mais um pouco a gente vai estar sempre se esforçando para fazer. Queria chamar a atenção para uma coisa que o engenheiro Marcos Wenda aqui, o nosso coordenador técnico, ele falou que teve gente que já questionou ele, rapaz, vão parar 8 dias aí o abastecimento da cidade. Isso não procede, o abastecimento vai ser parado na totalidade só por um dia, nem um dia completo, aí em torno de 20 horas, 24, não vai sair às 24 horas, agora tem esse tempo da retomada do abastecimento, mas nem com essa retomada serão 8 dias aí de interrupção, de maneira alguma.
Isso, maravilha. Muito bom a gente esclarecer isso pro pessoal de casa. Muito obrigado, agradeço aqui ao Alisson Cordeiro e ao Marcos Wendel, que está aqui também acompanhando o nosso bate-papo. Alisson, obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição, viu? Muito obrigado, Juninho. Tudo de bom. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Bom, e o Bom Dia Marano vai ficando por aqui. 11h56, daqui a pouco tem Marco André com o Clube da Marano comandando sua tarde aqui na programação da nossa 102. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana para todo mundo. A gente se encontra amanhã. Em Sanharó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Sobral Estilo, roupas e acessórios, com lojas na rua Dom José, no centro, e na Avenida Simoa Gomes, no Heliópolis. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 27,6 graus. Atenção, Garanhuns! A mudança que você precisa começa agora na Sobral Estilo. A Sobral Estilo está com liquidação, com descontos